Boa noite, meus irmãos da Corrente de Orações. Hoje nós vamos falar do tema amenidade, e está sempre vinculado com a saúde, né? Então, nós vamos falar aqui um pouco do Evangelho. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 5. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele continua: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Agora, os espíritos vão falar aqui, ó. Surgem, sim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos prestes a serem detonados pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio de morte. Então, eles estão falando aqui da mansidão. Né? Vamos sempre lembrar quando Jesus veio aqui na Terra, como ele se comportava. Sempre alegria, sempre sorrindo, uma mansidão, uma tranquilidade, sempre tranquila por qualquer coisa que estava acontecendo, ele estava sempre bem e sempre falando com relação ao amor. Nós, qualquer coisinha que acontece, a gente já quer brigar, né? Quer atacar as pessoas. A mansidão, né, como ele fala aqui no início, a mansidão serão os herdeiros da terra. Nós estamos, como a gente fala, mas sempre focar, né? Nós estamos numa fase de transição de um planeta de expiações e provas para um mundo de regeneração. Berço e túmulo, repetindo, né? São só uma passagem de uma dimensão para outra. Então, nas próximas vidas, no nosso mundo de regeneração, o planeta Terra vai estar mais avançado. Então, esses mansos herdarão a Terra. Calma, paciência, tranquilidade, para vincular o amor aqui dentro, né? Outra colocação que eles falam aqui, ó, em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nós utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade, todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Já vou acabar. Conquanto que nos imponha dias de franqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intricados problemas sem adicionar o fogo da violência e as parcelas da lógica. Então, mansidão sempre, né? Lembrando sempre, quando Jesus esteve aqui, como ele se comportava. Vamos, é uma luta, sempre é uma luta contra a gente mesmo, né? Vencer os nossos vícios, que nós criamos em todas essas existências, temos vários vícios, temos muitas coisas ruins dentro de nós precisamos lutar contra nós mesmos e pacificar, ter mansidão, humildade, respeito às pessoas. Assim nós vamos ter um comportamento muito legal um com os outros. Não vamos ficar irritado, querendo resolver tudo com violência. A gente vê o que está acontecendo no mundo hoje, né? Um monte de guerra, um monte de coisa que ninguém respeita ninguém.
Jesus, ele sempre falou que só o amor vai vencer o ódio. Então a gente não pode procurar guerra, e sim a mansidão, e procurar sempre trabalhar constantemente para elevar esse amor, elevar a luz, e com todos nós vamos vibrar em sintonia através desse amor, sempre compartilhado. Os encarnados com os desencarnados, eles vão nos ajudar sempre, esses espíritos elevados. O amor, a mansidão, a doçura vai resolver os nossos problemas. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Boa noite a todos. Muito obrigada, Dilson. Um tema maravilhoso. O nosso mundo ele passa por essas guerras em tudo quanto é lugar, né? Nas nações, nas instituições, nas famílias, e é muito importante a afabilidade, a doçura, os nossos pensamentos, porque são energias que a gente envia, né? E de acordo com o que a gente envia, é que cria aquele clima geral no planeta. Que possamos lembrar que cada gentileza, cada palavra consoladora, cada oração, toda intenção boa, cada pensamento amoroso fortalece a luz coletiva, né? Então, assim, muitas pessoas nessa tônica, nesses pensamentos positivos, intenções boas, moral elevada, amor fraternal no coração, isso tudo vai criando aquela onda que vai crescendo e vai envolvendo o planeta em doces vibrações, né? E é isso que está faltando, né? As pessoas estão muito ligadas às críticas, às divisões, a como é que a gente diz, espalhando pelo planeta o ódio, o medo. Então, isso também fortalece o lado negativo, né? E nós temos que contrapor esse lado com as nossas boas intenções, a nossa afabilidade, a doçura, nos esforçando, porque existem alguns momentos que a gente tem que se controlar, né? Um momento que você fica muito pressionada, você tem que se controlar, respirar fundo, né? E antes de dar uma resposta, porque contagia essas energias que estão no nosso planeta. E esse lado do esforço do amor fraternal tem que ser grande. Nós temos que potencializar a nossa vontade. Né? A gente tem que ouvir música edificante, orar com muito carinho, respeitar a dor do outro, se interessar, né, por essa energia do planeta, o planeta é vivo e ele precisa de vibrações boas para também nos dar aquele retorno maravilhoso, né? Aquela troca que vai aí, planeta, natureza, boas intenções, isso tudo corrobora por uma saúde geral, né? Então, em tempos bélicos aí, de vinganças e de muito ódio, muita divisão, vamos todos nos unir para termos pensamentos amorosos, fraternais, e vamos intensificar em nossos corações as lições do Cristo, né? Que Ele é o nosso modelo e guia, e Ele nos ensina. Como a Dilce falou, no silêncio, às vezes o silêncio é uma arma poderosa para amenizar silêncio e oração, para amenizar essa onda que está, né? Então vamos juntos aí, estamos aqui para isso, nós somos os operários da paz, há quase 12 anos orando juntos, né? O nosso mentor é o Anjo Ismael, que nos orienta em todas as nossas ações dentro da corrente de orações. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Hoje não posso falar muito, senão vou começar a tossir, mas realmente essa leitura, né, do Evangelho, mais as palavras da Jane, são o caminho. Então, o silêncio é o melhor amigo, sabe? Quando a gente não está gostando de alguma coisa, vamos silenciar, vamos pensar se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Então, é isso, é a paz,
é a paciência, a serenidade, a harmonia, né? Vamos ser pacificadores, que o mundo já está cheio de coisas ruins. Vamos pacificar a nós mesmos primeiro e depois vamos, sim, com esforço, viver de uma maneira em que a gente não se arrependa, porque depois que a palavra sai, o gesto sai, a gente, claro que pode pedir desculpa, mas ficou. Então é isso. Fiquem com Deus. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, uma alegria muito grande estarmos aqui nessa mensagem tão oportuna sobre a mansuetude, sobre a paciência, muito oportuno nos dias de hoje, porque se formos seguir os exemplos que a gente vê na televisão, nós vamos acabar sendo tentados, talvez até inconscientemente, em darmos uma maior resposta, em vermos uma coisa tentando resolver muito rápido, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Para o nosso bem, a gente tem momentos como esse da corrente de orações, que agora eu gostaria de enfatizar a importância de podermos parar em meio a esse trânsito mental que vai a muitos quilômetros por hora, mas quando chegamos em momentos de orações, o convite é esse que Verinha e Jane lembraram, a questão do silêncio, a questão da calma, e que possamos nós aqui hoje, com toda essa turma querida aí do chat, que está dando também a participação, e todos nós aqui, que possamos, ao fechar os nossos olhos durante as preces, sentirmos a nossa presença e a presença dos nossos mentores aqui, para que haja uma união de fraternidade, uma união de paz, a fim de podermos todos nós recarregarmos as nossas baterias e, ao mesmo tempo, irradiarmos energias positivas para higienizar e neutralizar energias negativas que andam, né, por aí em vários lugares do nosso planeta. Mas a luz de Jesus sempre está atuante, a gente costuma dizer ainda mais atuante no momento onde é evidente a presença de enfermos, de sofredores, de fracos, né? Homens fracos mentalmente, sem paciência, agitados. Nesse momento é quando a espiritualidade investe ainda mais, buscando acalmar, consolar, para que tudo fique bem. Então, que bom, né? Estarmos aqui, e sejam todos bem-vindos e vamos orar. Vamos então deixar o nosso abraço aqui para quem já está aqui conosco, os operários da paz, outros que estão se chegando, a Rosimeire, Cristina Pereira, nossa Laurinha, Paulinho Alves, Marili, Maria Lourenço. Que maravilha, né? Vamos então, e aqueles também que não estão nos acompanhando, mas não deixaram uma mensagem, vamos todos acalmar os nossos corações, as nossas mentes, irradiar o melhor das nossas energias, dos nossos corações, para a psicosfera do nosso orbe terrestre, vibrando muito amor para a saúde de toda a nossa família universal, do nosso planeta, para que a gente possa seguir firme aí em todas as situações. Vamos juntos, então, orarmos. Oração de cura ao Mestre Jesus.
paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dai-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde na palavra. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus, por ser seu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. Trecho extraído do livro O Médico Jesus, do autor José Carlos de Luca. Ó Jesus amado, pastor de todas as ovelhas, mestre de nossas vidas, aqui nos colocamos diante de Ti, suplicantes, humildemente, rogando que lances o Teu olhar misericordioso sobre a face da terra. Contempla com Teu amor e a Tua compaixão, Senhor, todos aqueles necessitados do corpo e da alma. Socorrei os aflitos. Amparai aqueles que por debilidades orgânicas ou espirituais encontram-se em leitos de hospitais, encontram-se retirados de suas atividades, ou aqueles que enfrentam, segurando o seu dia a dia e suas atividades, males do corpo e da alma que afligem, que perturbam, que tiram a paz. Inspirai o Senhor com a fé da nossa Mãe Santíssima. Permitir que ela possa estar do lado de cada um desses necessitados, com seus cânticos de amor, de ternura e bom ânimo, inspirando fé, inspirando luz, inspirando harmonia e, sobretudo, Senhor, muita esperança. Que o Teu amor paire sobre cada um dos corações sedentos da Tua presença. Que cada uma das almas que sofrem hoje, sejam encarnadas ou desencarnadas, experimentem a doçura transformadora do Teu amor.
Contemplai, Senhor, todos aqueles que dirigem o olhar de súplica a Ti. E contemplai principalmente aqueles, Senhor, que não sabem quão poderoso é acreditar no Teu amor e se entregar à Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vibrações de amor pela saúde mundial. Senhor, estou enfermo. Não tenho muita resistência à dor, pois ela me impacienta, faz-me perder o equilíbrio. Fico fraco, tenso, medroso, solitário e angustiado. Ó Senhor, que soubeste sofrer em silêncio quando da entrega ao Pai, dá-me força para aceitar e superar esta enfermidade. Senhor das dores, alivia-me, conforta-me, não me deixe sós. Nesse instante, quero sentir Tua mão a segurar a minha, trazendo paz e sossego à minha alma. Vem com Teu divino hálito e faz-me reviver, e revivendo possa eu olhar a Tua face, dizendo-me que estás em mim, curando-me, livrando-me de todos os males. Faz-me repousar em Ti, para que eu possa dormir com a certeza de que verei Teu rosto ao amanhecer e que o amanhã certamente será de vitória, pois estarei pronto a seguir-Te no louvor e agradecimento da vida. Que assim seja. Prece gentilmente concedida pela Sociedade Espírita Recanto de Luz, cidade do Rio Grande do Sul. Queridos irmãos em Cristo, vamos refletir um pouco na mensagem Independência Espírita do livro Caminho Espírita, capítulo 31, de Albino Teixeira, psicografia de Chico Xavier. Assim fala a mensagem: o espírita, em verdade, pode e deve estimular as boas obras, mas saber com que meios. Ler de tudo, mas saber para quê. Andar em qualquer parte, mas saber para onde. Cooperar no bem de todos, mas saber com quem convive. Prosperar, mas saber de que modo. Guardar a fé, mas saber por quê. Agir quanto deseje, mas saber que faz. Falar o que queira, mas saber o que diz. Lutar corajosamente, mas saber com que fim. Elevar-se, mas saber como. O espírito pensa livremente, mas precisa discernir. Que interessante nessa mensagem que nos fala que devemos falar o que queira, mas saber o que diz. Porque temos que analisar se a forma que vamos falar, o que vamos falar, vai edificar mais do que o silêncio da nossa alma. Paz, que assim seja. Irmão Sol com irmã Luz, traz
irmãs, vamos cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Que mal se abriu, fala do amor que não tem fim. Água, irmã, que nos refaz e sai do chão cantando assim. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve amor. Onde há ofensa, que eu leve perdão. Onde há discórdia, que eu leve união. Onde há erro, que eu leve verdade. Onde há desespero, que eu leve esperança. Onde há trevas, que eu leve a luz. Onde há tristeza, que eu leve alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Oh mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando que se recebe esquecendo, que se encontra perdoando, que se encontra o perdão morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la
benção. Boa noite, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Essas orações, essas músicas, né? Instrumentos da paz de Jesus. Então a gente precisa nos fortalecer, colocar dentro de nós o equilíbrio, o discernimento, não esquecer nunca que somos herdeiros do Pai, somos filhos de Deus. Então nós não precisamos ter sempre a serenidade, a compreensão, a tolerância dentro de nós, a paz. É assim que nós vamos amar os nossos irmãos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, através dessa tolerância, dessa compreensão, nós vamos passar essa mansidão e esse amor a todos. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite e uma boa semana a todos vocês. Boa noite. Eu encerro aqui com duas palavras, duas frasezinhas, né? Gentileza e mansuetude para com todos. E, Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos. Faço também as minhas palavras, a da nossa irmã e do nosso irmão. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Que assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos a presença de todos aqui, lá do Facebook, nós captamos aqui a presença sempre conosco aqui da nossa irmã Francisca Maria, José Humberto Veloso, Ivanise Aparecida Rocha e outros também que a gente nem... A Francisca Maria acabou de colocar uma mensagenzinha. Que a gente não consegue pegar todo mundo, a gente pede desculpa, mas aqui a nossa objetivo aqui é que possamos nos confraternizar e aí sentirmos um pouquinho do que é essa paz, né? Para estarmos exercitando o que Velhinha acabou de falar, que sejamos instrumentos da paz do nosso Mestre Jesus, a fim de termos a paz dentro de nós, para então podermos passar essa paz para o nosso próximo. Que Deus nos abençoe, tenham todos uma ótima noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.